Lucas 23, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Então, na mensagem da reunião anterior, eu falei com você por que Jesus teve que morrer. Quem é que estava aí na mensagem anterior? Você acompanhou? Então, ontem, na sexta, eu falei por que Jesus teve que morrer. Então, eu te expliquei o que ele fez, por que ele teve que morrer. Todo ser humano nasce em pecado. Falei da dispensação da consciência. Depois falei que veio a lei vem através do Moisés. E tudo aquilo veio preparando o ser humano para quem viria, que era Jesus. A graça, eu falei para você, ela sempre existiu, desde o jardim do Éden, a graça existia. Então nós paramos nesse ponto, que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mostrei que Jesus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Então Deus aceita a pessoa como ela estiver, porque sem Deus ela não consegue mudar. É a graça que nos transforma, que nos muda. E hoje eu vou continuar falando contigo. Por quê? Porque hoje é o sábado de aleluia. E eu quero falar contigo. O que acontece então quando ele morreu? Foi tudo que eu falei ontem. Por que ele tinha que morrer? Falamos então por que tinha que ser Jesus. Por que ele necessitou ir até a cruz. Por que tudo isso tinha que acontecer? Então foi o que eu falei ontem. Hoje eu continuo. E o que acontece quando ele morre? Porque os discípulos vão estar tristes. A Bíblia chega a falar daqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles estão andando, e Jesus vai aparecer para eles, eles estão tristes. Olha, você não ficou sabendo, morreu Jesus. Ele era um grande profeta e tal. Eles estão chateados, a maioria está triste, pensando por que ele morreu. Tem aqueles discípulos que estão lá e vão pescar, e eles estão lá, poxa, mas o Senhor até agora não veio, então vamos pescar. Aí Jesus aparece. Então está todo mundo mais ou menos assim. Ele morreu, está todo mundo meio, puxa, a gente pensava que o Messias não morreria, que ele seria o rei, libertaria Israel. Ele trouxe a libertação, só que eles pensavam em algo físico. E o que Jesus veio fazer é uma grande obra espiritual, para depois fisicamente poder agir na vida de todos. Então ele morreu, e o que acontece com a morte dele? Lucas capítulo 23, quem achou diga amém. Então vamos começar a partir da morte, te mostrando o que acontece quando ele morre. 44 é o versículo. É o 44, como é que diz? E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo-se o céu, e escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu da onde? Do templo, e clamando Jesus com grande voz, ele disse, o que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, o que ele fez? Tem outro texto que fala consumado, né? Que eu expliquei ontem. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo aonde? É um símbolo de arrependimento, né? Como se eles tivessem crucificado alguém que não deveria. Então o que aconteceu no sábado, quando ele morre na cruz? É o que a gente tem que começar a entender. Falei por que ele morreu, agora vamos entender e depois que morre. O que aconteceu nesse dia, que foi o sábado, quando ele morreu na cruz? O que eu vou começar a te mostrar é que Jesus desceu ao inferno. Por que ele desceu ao inferno, pastor? Porque essa é a condenação de todo pecador. Como eu falei, todo ser humano nasce em pecado. A única forma de vencermos o pecado é através da graça que Jesus revelou para nós. Então ele desceu ao inferno. Porque essa é a condenação de todo pecador. Quando Jesus está na cruz, ele tomou todo o pecado da humanidade, aquilo que o Adão fez. Tudo aquilo que o Adão fez, e por consequência nós fomos fazendo, porque somos descendências de Adão, desceu sobre Jesus aquele pecado, ou seja, ele carregou o pecado da humanidade toda. E quando ele morre, ele entregou o espírito dele para Deus, falou que estava consumado. O que vai acontecer? Todo pecador que morre longe de Deus, separado de Deus, ele vai para a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é o inferno. Então o que vai acontecer nesse dia de sábado, que está todo mundo em silêncio? O pessoal acordou, e todo mundo, e agora o que será? Os discípulos estão meio assim, como que eu posso falar para você? Estão meio assim inquietos, incomodados, pensando, puxa, e agora o que será? Ele morreu, o que vai ser de nós? A nossa esperança terminou, o Messias não está mais aqui, ele não está. Na verdade ele morreu, é verdade, mas ele morreu e ele vai fazer tudo que as profecias falavam sobre ele, que o Isaías diz, ele vai descer no inferno. Vamos comigo, Isaías 24.
Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas. Agora ele vai descer ao inferno. Depois eu vou te mostrar no Novo Testamento mostrando que ele cumpriu. Então ele desceu ao inferno. Foi o que aconteceu depois que ele morreu, porque ele está carregando o pecado de todo mundo. E ele vai para o lugar que todo pecador vai, que é o inferno, quando morremos longe de Deus. Ele desce lá, e o que ele vai fazer no inferno? É agora que eu vou começar a mostrar para você. Isaías 24, todos acharam? Então vai lá com o pastor. Isaías capítulo de número 24. Se tiver dificuldade, os obreiros ajudam. Você levanta a mão. Isaías 24. Versículo 21. O que diz o texto bíblico? Vamos lá? E será naquele dia que o Senhor visitará. O que é que ele visitará? Os exércitos do alto aonde? Na altura. E o que mais? E os reis da terra sobre o quê? Isso é algo espiritual, né? O diabo ganhou toda a humanidade com o pecado de Adão. Aí diz o 22. E serão amontoados como presos. Está falando da luta espiritual que ele enfrentou no inferno. Em uma masmorra. E serão encerrados aonde? Em um cárcere. Então está dizendo o que ele faria com todos os demônios que tinham liberdade de agir na vida do ser humano, porque o Adão havia entregado o ser humano para o diabo. Está dizendo que ele pegaria todos os demônios, é como se ele prendesse, amarrasse. Na verdade, quando está falando prender, quer dizer que ele está tirando todo o poder que os demônios tinham. Aí diz aqui uma masmorra, e eles serão encerrados em um cárcere. E serão visitados depois de quanto tempo? É isso que Jesus está dizendo. Ah, pastor, os demônios estão presos? Não, eles não estão presos. Mas está dizendo que ele tirou todo o poder que eles tinham. E depois de muitos dias eles vão ser visitados. O diabo sabe que ele perdeu todo o poder quando Jesus morreu, porque Jesus desceu no inferno. E lá no inferno houve uma guerra entre Jesus e quem, pessoal? E os demônios. Aonde nós já sabemos que Jesus venceu. Quando a Bíblia está dizendo que é como se Jesus tivesse aprisionado eles numa masmorra, está dizendo que Jesus tirou todo o poder que eles tinham. E diz que depois de muitos dias eles serão visitados. A gente sabe que vai chegar um dia que vai ser a segunda vinda de Cristo. E que quando ele vier, o que ele vai fazer com os demônios? Ele vai lançar todos eles no inferno. Vai chegar o dia da visitação, porque a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que quando Jesus entrou numa sinagoga, manifestou um homem que estava lá dentro. E aquele homem tinha um demônio, que era uma legião. E quando ele olhou para Jesus, ele disse: ué, que vieste ter conosco, Jesus, filho do Deus Altíssimo, ou tal, santo de Deus? Aí o demônio disse: você veio nos destruir antes do tempo? Ou seja, o diabo sabe que vai chegar o tempo dele. E é isso que o Isaías está falando. Aonde que essa profecia do Isaías que Jesus desce ao inferno e vence os demônios está se cumprindo? Em 1 Pedro 3, vamos lá. Então o que Jesus faz no terceiro dia? No terceiro dia ele desceu ao inferno. E lá no inferno ele batalhou contra os demônios. Ali ele vai arrancar, eu vou mostrar para você todo o poder que o diabo tinha. Então a gente tem que parar com essa de ficar implorando para que algo aconteça. A gente tem que parar com essa de ficar implorando para que você seja curado, para que uma pessoa seja curada, para que um familiar seu seja curado. Você tem que parar com essa de ficar implorando. Você está errado. Eu não tenho que implorar nada para Deus. Eu recebi todo o poder e é o que eu vou te mostrar hoje. E você tem autoridade para pegar esse demônio e dizer para ele: saia do meu familiar em nome, saia do meu corpo em nome de Jesus. Você tem autoridade, porque quando ele morre, ele foi para o inferno. Você acabou de ler a profecia do Isaías, só te mostrei para você ter ideia. O Isaías há milhares de anos profetizou que ele morreria e ele iria para o inferno, encarcerar todos os reis dessa terra, todos os demônios que tinham poder sobre essa terra. Agora em Pedro, o Pedro vai esclarecer um pouquinho mais. Vamos lá. Todos acharam? 1 Pedro capítulo 3, então vamos lá comigo, versículo 18. Porque também Cristo, o que diz o Pedro? 1 Pedro 3, 18. Ele padeceu uma vez, pelo que, pessoal? Pelos pecados, foi o que ele fez na cruz. Aí diz aqui, o justo por quem? Pelos injustos, ou seja, ele era o justo. Quem eram os injustos? Nós. Aí diz mais, para que ele fez isso na cruz? Vamos lá? Para levar-nos a quem? Porque como eu falei, nós nascemos em pecado. Por mais que você tente fazer tudo certo, você sempre erra. Você vai ter um pensamento ruim. Você vai ter uma vontade de se vingar. Não, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. É verdade? Quando alguém te corta no trânsito,
qual é o primeiro pensamento que tu tem? Não sabe dirigir, comprou a carteira. Você está errado. Você está julgando o seu irmão. E a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais. Quando alguém te dá uma buzinada, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, mas eu abro o vidro e mando, quer vender a buzina? Você está certo ou está errado? Então a gente não é perfeito. Então não tem como nós nos salvarmos se não for através de quem? De Jesus. Pastor, a vizinha botou fogo na roupa lá, eu acabei de estender a roupa. Poxa, meu Deus, botou fogo no mato, um capim. Eu estendi as roupas, como a fumaça tomou conta. Qual é o pensamento que você tem? Pegar a vizinha pelo pescoço, bater a cabeça dela na parede para ver o que tem dentro. Isso é certo ou errado? Então não existe pessoa perfeita. Por isso que Jesus teve que morrer, foi o que eu falei ontem. Aí ele vai descer no inferno, como eu estou te mostrando, para vencer todos os demônios e nos entregar essa vitória. Aí diz o 18, porque Cristo padeceu uma vez, não vai padecer de novo. Pelo que, pessoal? Pelos pecados, para tirar de nós o pecado de Adão. O justo por quem? Pelos injustos que somos nós. Aí diz mais, para levar-nos a quem? Porque sem o sangue dele ninguém chegava diante de Deus. Sem a obra que Jesus fez ninguém chegava. Por que quando nós oramos, toda oração você deveria começar assim? Deus, eu entro na tua presença em nome. Você parou para pensar por que tem que ser assim? Por que eu tenho que falar em nome de Jesus? Porque eu não posso chegar dizendo, Deus, eu estou aqui porque eu sou Luiz. Não funciona. Por que, pastor? Porque o Luiz é pecador, ele não é perfeito. E ele, por ele mesmo, ele não tem direito de entrar diante de Deus. Ninguém conseguia. No Antigo Testamento, para o sacerdote chegar diante de Deus, ele tinha que fazer um sacrifício de um animal. E daí amarravam ainda uma corda na cintura dele, para ele entrar no Santo dos Santos. Por que a corda? Porque se ele tivesse em pecado, quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele morria. Nenhum pecador podia entrar diante de quem? A corda ficava lá. Se o pessoal na rua percebesse que ele estava demorando muito, eles começavam a puxar a corda e vinha um corpo morto. Eles percebiam, poxa, tinha algum pecado que ele não confessou. Ninguém entrava. E por que quando eu vou orar eu tenho que dizer, Deus, eu entro na tua presença em nome de... Porque o autor de Hebreus diz que Jesus abriu para nós, a Deus, um novo e vivo caminho, que foi consagrado pelo sangue dele. Todas as vezes que eu chego para Deus, digo, Senhor, eu estou entrando na tua presença em nome de... Sabe o que Deus entende? Ele está entrando na minha presença através do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, que perdoou todos os nossos. Então Deus, ele entende, ele não está entrando na minha presença porque ele é perfeito, ou porque ele é o melhor ser humano. Ele está entrando porque ele entende que ele é um pecador, e que ele está chegando diante de mim através do que Jesus fez. É isso que acontece. Agora vamos lá. E daí diz, e ele para levar-nos a Deus, como é que ele levou a Deus? Mortificado na verdade na carne, mas vivificado aonde? No Espírito. Agora leia o 19, todo mundo junto. No qual também. Então o que Jesus fez quando ele morreu? Ele desceu para o inferno, estou te explicando isso. Esse é o segundo dia, no sábado. Ele morre e ele desce para o inferno. E diz mais aqui, ó. E ele também foi. E ele pregou aos espíritos aonde? Irmão, você sabia que antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar por mim e por você, no Antigo Testamento, na lei, ninguém ia para o céu. Pouquíssimas pessoas foram para o céu. O Moisés foi, o Elias foi levado para onde? Para o céu. O Enoque foi levado para quem? Para Deus. Ninguém ia para o céu. Todo mundo que morria ia para o inferno também. Por isso que Jesus foi lá pregar para aqueles que estavam no inferno. Todo mundo que morria ia para o inferno também. Quem era pecador e quem era salvo. Pastor, por que ninguém ia para o céu? Porque o sangue de Jesus não tinha sido derramado e o caminho que leva o ser humano ao céu ainda não estava aberto. O Adão fechou o caminho que o ser humano tinha a quem? A Deus. O Adão caiu do jardim. Ninguém tinha acesso a Deus. Poucos homens foram direto para o céu no Antigo Testamento, conseguiram encontrar a graça. Todo mundo ia para o inferno. Qual era a diferença? O hebreu, ele chama o inferno de Sheol, que do hebraico significa a casa dos mortos. Lá havia uma divisão. Um local onde ficavam os perdidos, que nós chamamos de Hades, inferno hoje para nós, e um local onde ficavam os salvos, que muitos chamam do seio de Abraão.
Todo mundo que morria ficava lá esperando Jesus. A diferença é que quem ficava no Hades já estava sofrendo, e quem ficava no seio de Abraão não estava sofrendo, mas estava ali porque não tinha acesso aonde? Porque o sangue não tinha sido derramado, o novo e vivo caminho não tinha sido aberto. Pouquíssimos homens foram para o céu, por alguma coisa que viveram na santidade e entenderam a graça de Deus, mas eles ficavam ali. Então quando Jesus desceu ao inferno, ele vai vencer os demônios, porque quem tinha o poder sobre a morte e o inferno era quem? O diabo. E ele vai recuperar esse poder, e ele então vai pegar todos esses que estão salvos. Você vai ler comigo depois, e tem um texto em Efésios que diz que subindo ele levou o cativo, o cativeiro, e deu dom para os homens. Ele abre o caminho e agora leva essas pessoas. Hoje, depois de Jesus na cruz, todas as pessoas que morrem hoje, ou elas vão direto para o céu, ou vão direto para onde? No Antigo Testamento, antes de Jesus morrer, isso não acontecia. Todo mundo ficava ali, esperando o Messias que viria, porque o caminho para o céu não estava aberto. Hoje o caminho está aberto, hoje todo mundo vai para o céu. Quem é salvo, e quem não é salvo fica onde? No inferno. Antes não acontecia isso. Por isso que muitas pessoas têm uma confusão na mente, e entram com doutrinas erradas, dizendo assim: quando a gente morrer, a gente fica num sono esperando Jesus. Não existe essa doutrina do sono da alma. Ninguém fica dormindo esperando Jesus, ou apagado esperando Jesus. Essa doutrina não existe. Quando você morre, você está lá, o seu espírito e a sua alma estão lá. Eu me lembro de tudo o que aconteceu. Eu não perco a consciência, porque a minha alma é indestrutível. E o meu espírito está lá. Não existe essa do sono da alma. É uma doutrina que muita gente confunde. Não, a gente fica dormindo. Ninguém fica dormindo. Você fica bem acordado, lembrando de tudo. Quem está no inferno já está sofrendo. Agora diz mais, ele desceu lá e pregou, e diz a Bíblia: o qual foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo eles foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelo quê? Pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora Jesus nos salva pelo batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de quem? De Jesus, que hoje Jesus está onde? Vamos lá, depois que ele ressuscitou, o qual está à destra de quem? De Deus. E diz mais: e tendo subido ao céu, o que ele fez depois que ele subiu? Primeiro, ele sujeitou, quem é que ele sujeitou? Os anjos. Os demônios são o quê? Anjos caídos. O que mais que ele sujeitou quando ele desceu ao inferno? As autoridades. E ele sujeitou quem? As potências. Ou seja, Jesus venceu todos os demônios quando ele desceu ao inferno, e abriu o caminho para levar quem estava esperando o Messias para o céu. Foi isso que ele fez. Olha em Apocalipse capítulo 1, vai um pouquinho para frente. Então há uma diferença do Antigo para o Novo Testamento. No Novo Testamento Jesus abriu o caminho, hoje nós vamos direto para o céu. Jesus deu um exemplo disso na parábola do rico e do Lázaro. Como é que funcionava a morte no Antigo Testamento? Mostrando o seio de Abraão, o Hades, o abismo, que é o Guena, o lugar onde todos vão ser lançados no final. Apocalipse capítulo 1. Todos acharam? Então quando ele desceu ao inferno, ele venceu os demônios. Ele destruiu todos eles. Tirou todo o poder que eles tinham. Agora leia o versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. Quando ele aparece para o João, agora ele vai falar que ele venceu. E o que ele conquistou? Leia o versículo 18. Como é que diz o 18? E o que vive... O que ele diz? Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre, amém. Agora o que ele venceu? Leia. E eu tenho, o que Jesus tem? As chaves do que, pessoal? Da morte do que? O inferno do grego é Hades. Ele está dizendo: eu tenho a chave, eu venci os demônios, eu venci o diabo, e agora quem manda sou eu. Eu tenho a chave do que, pessoal? Da morte do que? Ninguém vai para o inferno sem o nosso Deus permitir. Ele é o dono do inferno, não é o diabo. Então aquele pensamento que nós temos, e que muitas pessoas têm, de que o inferno é o quartel-general do diabo, que ele tem um trono no inferno, ele tem um garfo, 3 dentes na mão e um caldeirão na esquerda com fogo, e que ele senta assim, fica governando tudo, planejando: nós vamos pegar o fulano, o Beltrano, e ele tem uma mesa e os demônios estão ao redor da mesa planejando tudo. Esse pensamento está errado. O dono do inferno é o nosso Deus. Quem criou o inferno é o Deus que eu e você servimos. Quem manda no inferno é o nosso
Não é o diabo que manda. O diabo não tem uma mesa, ele não tem um quartel onde ele senta e comanda tudo. Irmão, esse pensamento que você tem, que o inferno é o quartel-general e que o diabo comanda tudo, é o pensamento dos desenhos e dos filmes que você viu da cultura helenística, dos gregos. Porque os gregos acreditam no deus Hades, que manda no inferno, que senta lá. Isso não está na Bíblia. Aonde você leu na Bíblia que o inferno é o quartel-general do diabo? Que ele tem um trono e que ele senta e comanda o inferno? Isso está na sua cabeça por causa da cultura grega, por causa dessa mitologia errada, que não tem nada a ver com o que, pessoal? Com a Bíblia. O dono do inferno é nosso Deus. Agora presta atenção que eu vou te falar. O nosso Deus, ele também está no inferno, porque ele está em todos os lugares. Sim ou não? Ele também está no inferno. O que eu vou conhecer de Deus no inferno? Que a gente não conheça, né? A ira de Deus. Lá você vai conhecer a ira dele, você vai ver como o Deus que a gente serve é brabo. Amém? Deus está em todos os lugares. E quem é que comanda o inferno? Quem comanda o inferno é o nosso Deus. Lá não tem um quartel-general que o diabo comanda todo mundo, que ele faz o que ele quer, que ele está sentado no trono mandando como se fosse dele. Porque Jesus tem a chave do quê? Da morte e do que mais? Então lá não é o comando do inimigo, não. Quem comanda o inferno é o nosso Deus. Só entra quem ele deixar e não sai ninguém. Amém? Então o diabo não manda no inferno. Jesus venceu todos os demônios. Vamos ler de novo o 18, o final. O que ele disse? Eu tenho as chaves do quê? Quem é que manda na morte da pessoa? Deus. A nossa vida pertence a quem? E nós só vamos desse mundo quando Deus ou permitir. Quando ele quiser ou permitir. Agora continua. E eu tenho a chave da morte. Do que mais que ele tem a chave? Em outras palavras, ele tirou todo o poder que os demônios tinham. Nenhum demônio tem poder mais sobre aquele que aceita Jesus. Quando Jesus morre, ele desce ao inferno para pagar o preço pelo pecado de todos nós. E lá ele vence todos os demônios e ele pega todo o poder que o diabo recebeu do Adão. Porque o homem foi criado para dominar e entregou o domínio para o inimigo. E lá ele pega todo o poder de volta e vai entregar para nós. Nós vamos continuar aqui. Eu quero que você vá comigo em Colossenses 2, onde eu li um pouco no culto passado com você. Então ontem eu falei por que Jesus teve que morrer. Hoje eu estou te falando o que aconteceu após a morte. Ele vai descer o inferno, ele vai tirar todo o poder que os demônios têm. O inferno não é o quartel-general do diabo, você tem que tirar isso da sua cabeça. Não é o quartel, lá ele não comanda nada. Lá ele vai ser jogado para sofrer, junto com quem quiser seguir ele. Colossenses 2. Então o que Jesus fez? O Paulo está dando um pouquinho de visão sobre o que Jesus fez no inferno. Colossenses 2, versículo 15. Você pode ler comigo? O que diz a nossa Bíblia? Isso aqui eu te expliquei um pouco antes. Vamos lá. E despojando, quem é que ele despojou? Os principados e potestades. Os expôs publicamente, deles triunfou onde? Em si mesmo. O que é despojar? Tirar tudo que essa pessoa tem. Então quando Jesus desce ao inferno, ele vence os demônios. Ele tira todo o poder dos principados e potestades, todo o poder que o Adão entregou para o inimigo, a autoridade que ele tinha para agir nessa terra, na vida das pessoas. Ele perdeu o poder e o diabo sabe disso. E a Bíblia diz que Jesus os expôs como? Publicamente. O que é expor publicamente? Jesus colocou todos os demônios diante do inferno, pegou o diabo, mostrando para todos os seguidores dele, diante da terra, para a criação ver o que ele estava fazendo, e diante de quem? Dos céus, para que Deus e os anjos vissem. E pisou no diabo e disse para ele: acabou, ele está vencido, ele não tem mais poder. Foi isso que ele fez quando ele morreu. Ele desceu ao inferno e venceu o diabo, tirou todo o poder que o diabo tinha. Não importa o que o diabo estiver fazendo na sua vida hoje, você tem autoridade para chegar para ele e dizer: saia em nome de... Não precisa nem dar explicação, você vai sair. E o diabo sabe que ele não tem poder, o diabo sabe que ele perdeu, o diabo sabe que ele não tem autoridade. Ele sabe que ele não pode mais fazer nada na sua vida para aquele que aceitou quem? Jesus. Se eu aceitei Jesus, eu estou recebendo esse poder que Jesus tem. Quer ver? Jesus falou algo interessante para nós. Deixa eu só pegar aqui, que ele vai dizer para você o que ele recebeu do Pai. Deixa eu só achar o versículo para te mostrar aqui. Que Jesus vai dizer assim, ó: é-me dado todo o poder. Aonde? No céu e na terra. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. É Mateus 28, versículo 18. Você vai ler comigo.
E amanhã nós vamos falar o que aconteceu quando ele ressuscitou. Então eu falei por que ele morreu hoje. O que ele fez após morrer, desceu ao inferno, venceu todos os demônios, despojou os principados e quem? Potestades, expôs publicamente, colocou diante do inferno, da terra e dos céus, mostrando a vitória dele para todo o universo, dizendo, ó, o diabo está derrotado, ele não pode mais, e está entregando esse poder para nós agora. Mateus 28, quem achou diga glória a Deus. Então leia com o pastor Mateus 28, agora eu quero que você leia comigo o versículo 18, Mateus 28, 18, o que diz a Bíblia Sagrada? O 18 diz assim, ó, e chegando-se Jesus falou dizendo, o que ele falou para os discípulos? É-me dado todo o poder no céu. Ele conquistou esse poder. Como é que ele conquistou? Vencendo o diabo, descendo ao inferno e vencendo os demônios, os principados, potestades, tirando toda a autoridade que o Adão entregou para eles. Ele está dizendo, eu recebi, todo esse poder é meu agora, o diabo não tem mais poder nenhum, é meu. E agora olha o que ele vai dizer para os discípulos, está falando para você, versículo 19, portanto, faça o quê? Irmão, quando ele fala assim, ide, ele está dizendo assim, o poder é teu agora, agora você vai em meu nome. Ele está dizendo, todo o poder que eu ganhei, ele está dizendo, vai, ele é seu agora, ide, você pode fazer essa obra, o poder é seu, estou entregando para você. É mais ou menos isso que ele está dizendo, vamos lá, portanto, faça o quê? Ide. Quando ele está dizendo ide, ele está dizendo, estou te dando esse poder, todo o poder que foi dado nos céus, ele está dizendo, é seu agora, você pode ir, e você pode batizar, você pode orar pelos enfermos, amém? Você pode expulsar demônios, ele está dizendo, vá! Todo o poder é meu, mas eu estou dando para você, por quê? Porque eu vou para o Pai, e quem continua a obra dele na terra somos quem? E ele está dizendo, vai, o poder é seu. O que está acontecendo com essa pessoa? Bote a mão nela e diga, sai daqui, demônio, em nome de... Porque eu sei o que Jesus fez, você sabe que ele desceu no inferno e ele venceu quem? Todos os demônios, nenhum demônio mais tem poder. Ele tirou toda a autoridade que os demônios tinham e entregou esse poder para quem? Para nós. Ele está dizendo, é meu. Agora você tem que ir, você tem que fazer a minha obra, você não tem que ficar com medo, você não tem que ficar implorando para Deus curar você ou curar o seu familiar, você não tem que ficar implorando para Deus libertar o seu familiar, você tem que determinar que ele seja liberto, você tem que determinar que esse demônio saia, solte essa pessoa. Os demônios sabem que eles perderam, não tem mais chance, eles não voltam mais, não tem mais oportunidade, eles sabem que Jesus no segundo dia, ele desce ao inferno e despoja eles, tira tudo o que eles tinham. Vamos terminar em 1 Coríntios 2. Eu vou te mostrar o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja sobre os demônios. E amanhã nós vamos falar o que aconteceu quando ele ressuscitou. 2 Coríntios 6. É 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Agora eu vou falar direito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. Todos acharam? 1 Coríntios 2. Então o que aconteceu no segundo dia? Jesus desceu aonde? Ao inferno. E o que ele fez no inferno? Tirou todo o poder que os demônios tinham. E entregou para quem? Para nós. Você pode ir no nome dele. Uma vez eu cheguei numa casa que eu fui fazer uma visita. E a senhora que estava naquela casa, ela era filha de uma irmã da igreja, ela não era da igreja. E a mãe dela disse, pastor, ora pela minha filha, que ela tem uma depressão profunda, e ela fica dentro de um quarto trancada, pastor, com tudo apagado. O casamento dela estava indo à ruína, toda a vida dela estava arruinada mesmo. E de um tempo para cá só piorava. Irmão, quando eu cheguei na casa dela, eu entrei lá, e... a senhora estava num quarto mesmo, tudo apagado, uma escuridão, um dia quente pra caramba, e ela tapada com edredom. Aí eu pensei, puxa, eu vou orar por ela. Deixei a porta do quarto aberta, pedi para a família ficar na sala. Eu pedi para eles abrirem a janela do quarto, não dá para enxergar nada. Abre a janela, acende a luz. Como é que eu vou falar com essa mulher aqui nessa escuridão terrível? Ela olhou para mim, conversou assim, meia dúzia de palavras e tal. Eu disse, não, deixa que eu quero orar primeiro pela senhora. Só falei rapidinho sobre Jesus, alguma coisa para ela ter no coração. E deixa que eu vou orar. Irmão, quando eu comecei a orar por ela, eu só botei a mão e falei assim, em nome de... manifestou um demônio nela. E o demônio olhou para mim e disse, falou algumas coisas e de algumas eu vou te contar. Ele disse assim, ó, fazem 18 anos que eu estou na vida dela
e eu não vou sair daqui. Depois que eu expulsei o demônio dela, fazia 18 anos que a mulher estava numa cama, deprimida, casamento destruído, filhos destruídos, vida financeira destruída, saúde. A mulher era só pele e osso. 18 anos no sofrimento. Irmão, depois que a gente expulsou o demônio, parecia uma loucura. A mulher sentou na cadeira, não queria mais parar de conversar, começou a tomar chimarrão, começou a comer e conversar com todo mundo. Jesus nos deu o poder. Ele está dizendo, vai, eu venci os demônios, poder é seu. O que tu está implorando para Deus fazer? Por que tu não usa o poder que Deus te deu? Enquanto você não se enxergar como uma autoridade, o diabo vai te vencer. Enquanto você não te enxergar como Deus te enxergou, o diabo vai te vencer. Quando você for orar por alguém, você tem que ir lá dizendo, eu vim aqui acabar com essa história. Por que eu vim aqui acabar com essa história? Porque Jesus me deu o quê? Ele te deu poder, ele venceu o demônio lá no inferno. E todo o poder ele entregou para você. Quando você for lá na casa do seu familiar, você vai chegar na porta e vai dizer, demônio, eu vim aqui acabar com essa história. Aqui não vai ter conversa hoje. Eu vou fazer uma oração e você vai sair no nome de quem? E acabou. Você tem que usar o poder que Deus te deu. Olha o que os demônios sabem. 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo está falando com essa igreja algo importante sobre os demônios. Tem uma tradução boa que não é a minha, mas depois, se você tiver, você me diz aí. 1 Coríntios 2,6 que diz assim, ó, todavia, falamos de sabedoria entre quem? Perfeito se ele quer falar entre o povo de Deus, quem é salvo. Aí ele vai dizer aqui, ó, não porém a sabedoria desse mundo, e nem dos príncipes da onde? Quem são os príncipes desse mundo? O apóstolo Paulo está falando dos demônios. A minha tradução diz assim, ó, que se aniquilam. Na verdade, tem uma outra tradução que diz assim, ó, o se aniquilam quer dizer, eles foram destruídos. Os demônios que mandavam nesse mundo perderam todo o poder. Mas tem uma tradução, alguém nesse culto aqui tem, que diz que são destronados. Como? Reduzido a nada, né? Foi destruído. Tem uma outra tradução que diz assim, ó, a do irmão ali diz reduzido a nada, ou seja, os demônios foram destruídos quando Jesus desceu aonde? Ao inferno. Mas tem uma tradução que diz assim, foram destronados. Os príncipes desse mundo perderam o trono que o Adão entregou para eles. Porque quando Jesus desceu ao inferno, o que ele fez? Ele venceu os demônios. Agora continua comigo, que se aniquilam. O do irmão ali fala reduzido a nada, boa também. Agora continua aqui, ó. Mas falamos da sabedoria de quem? De Deus, oculta onde? Em mistério. Tudo que Deus ia fazer já estava planejado, mas os demônios não faziam nem ideia. Lá no início do Gênesis ele deu uma explicadinha. Da semente dessa mulher vai pisar na tua cabeça, serpente. Ele falou só um pedacinho. Agora continua. A qual Deus ordenou antes dos séculos. Para quê, pessoal? Para a nossa glória. Agora o 8 é muito importante. Pega uma caneta e sublinha que eu vou te explicar o que diz aí. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Eles não sabiam o que ia acontecer depois que Jesus morresse. Vou te falar um segredo. O diabo fez de tudo para matar Jesus. Quando ele viu o Filho de Deus caminhando nessa terra, ele pensou, se eu matar o Filho de Deus, é agora que eu venci. Ninguém me tira mais dessa terra e eu estou com todo o poder porque o Adão me entregou. O Adão já me entregou agora. Se eu matar Jesus, o diabo pensava, é agora que eu tenho domínio de tudo. E eu vou matar ele. E o diabo fez de tudo para matar quem? Várias vezes. Só que Deus só permitiu que ele morresse na hora certa. Teve uma vez que diz que a multidão pegou em pedras para matar ele. Só que a Bíblia diz que ele saiu do meio da multidão. Uma vez a multidão levou e queria jogar ele de um precipício. E ele passava e ninguém via ele. Eles tentaram de tudo. O diabo queria matar Jesus. E ele não conseguiu. Por quê? Se o diabo soubesse o que aconteceria quando Jesus morresse, que Jesus ia descer aonde? Ao inferno e ia tirar todo o poder que ele tinha. Eles nunca teriam matado Jesus. É o que o Paulo vai te explicar aqui no 8. O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Eles não sabiam o plano de Deus. Aí diz aqui, ó, porque se conhecessem esse plano, olha o que diz, nunca crucificariam ao Senhor do quê? Paulo está explicando, se os demônios soubessem que eles iam perder todo o poder quando Jesus morresse, descesse ao inferno, eles nunca teriam permitido que Jesus fosse crucificado. O diabo não fazia ideia do que ia acontecer. Ele pensou que quando Jesus morresse, ele ia ter a vitória. Mas no fim foi o quê? A derrota dele. Vamos ler de novo, o 8. O qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem o plano de Deus, aquilo que Deus planejou, a Bíblia diz, eles nunca crucificariam ao Senhor de quem? O que você tem que entender?
Eu já falei por que Jesus teve que morrer. Hoje eu estou te mostrando o que aconteceu no sábado, quando Jesus desceu aonde? Ao inferno. O que ele fez no inferno? Tirou todo o poder que os demônios tinham. Não importa qual o nome desse demônio, quem ele é, quantos são, não tem poder. Amém? Ele venceu e esse poder ele entregou para quem? Para nós. Então bate no peito e diga, ele me entregou. Quando ele disse vá, ele está dizendo, estou te dando todo o poder que tem nos céus e aonde? E amanhã eu vou continuar falando contigo tudo o que vai acontecer quando ele ressuscita. Tudo que ele fez nos deu quando ele ressuscitou. É o que nós vamos falar amanhã. Então os demônios perderam o que, pessoal? Todo o poder. É por isso que a Bíblia diz assim, eu vou encerrar te falando desse versículo. A Bíblia diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de quem? Não prevalece. Agora presta atenção, quando a Bíblia diz assim, a porta do inferno não prevalece contra a igreja, você tem que entender algo importante. Porta não é arma de ataque. Porta é um instrumento de defesa. Por que você tem uma porta na sua casa? Para atacar o bandido ou para se defender? Então quando Deus está dizendo assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Quando você entender quem é a igreja, quem é você, o inferno não tem mais defesa contra você. As portas são instrumentos de defesa. E Deus está dizendo que quando eu entender quem eu sou em Cristo, quando eu entender quem Jesus é e o que Ele fez por mim, quando eu entender que eu sou igreja, o inferno não tem mais defesa diante de mim. Por isso que a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Porta é defesa. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, quem eu sou como igreja, o diabo já era. Ele pode tentar fazer o que ele quiser, ele não consegue mais se defender de você. Ele não tem mais defesa nenhuma. E é isso, por isso que a gente tem que aprender tudo que Jesus fez. Então, amanhã, ou na próxima mensagem, eu continuo falando com você o que vai acontecer agora quando Jesus faz o quê? Ressuscitou. Você já aprendeu por que ele teve que morrer? O que aconteceu depois que ele morre? Ele desceu ao inferno e venceu quem? Todos os demônios. Pegou a chave da morte e do inferno e entregou toda essa autoridade para nós. Você tem autoridade, você é a igreja. E quando você entende quem você é, o diabo está perdido. Vamos ficar de pé.